O mundo, em sua aparente estabilidade, girava sob um manto de normalidade. Mas para olhos atentos, os sinais de instabilidade eram cada vez mais nítidos. As cidades pulsavam com a rotina frenética da vida moderna, ajenos aos sussurros que a própria terra começava a emitir. Pequenos tremores em locais incomuns, padrões climáticos erráticos e variações magnéticas sutis, quase imperceptíveis, compunham um mosaico de anomalias que poucos ousavam decifrar. Era um tempo de prosperidade e avanço tecnológico, onde a fé na ciência era inabalável, mas a arrogância humana obscurecia a percepção de uma verdade inconveniente se desenrolando silenciosamente sob os pés de todos. No coração desse cenário de falsa tranquilidade, Eva, uma geóloga dedicada e perspicaz, passava suas noites imersa em dados e gráficos, procurando por respostas que o senso comum ignorava. Seu laboratório, um santuário de telas brilhantes e modelos topográficos, era o palco de suas descobertas inquietantes. Ela detectava flutuações na crosta terrestre que desafiavam os modelos estabelecidos, padrões de energia que não se encaixavam em nenhuma teoria conhecida. A cada nova leitura, uma sensação gélida de preocupação apertava seu peito. Aquilo não era normal. Aquilo não era apenas o planeta respirando. Era um prenúncio. Eva tentou compartilhar suas descobertas com seu mentor, o Dr. Almeida, uma figura imponente na comunidade científica, cujas décadas de experiência haviam moldado sua visão pragmática e, por vezes, cética. Ele a ouviu com sua paciência habitual, mas seus olhos transmitiam uma descrença polida. Eva, minha cara, a Terra é um sistema complexo. Pequenas variações são esperadas. Não podemos nos deixar levar por cada pico anômalo. A ciência exige cautela, não alarmismo. Ele aconselhava, dispensando suas preocupações com um aceno de mão. Para o Dr. Almeida, as teorias de Eva eram, na melhor das hipóteses, prematuras, na pior, produto de uma imaginação excessivamente zelosa. O ceticismo dele era uma barreira intransponível, e Eva sentia o peso da incompreensão. Mas a Terra não se importava com o ceticismo humano. Poucas semanas depois, um evento sísmico menor, mas inexplicável, sacudiu uma região costeira remota. Não houve perdas significativas, e a mídia tratou o ocorrido como uma curiosidade geológica isolada, rapidamente esquecida em meio a notícias de celebridades e trivialidades políticas. No entanto, para Eva, aquele tremor foi uma validação gélida de suas preocupações. O epicentro e a natureza das ondas sísmicas não se encaixavam em nenhuma falha conhecida, e a energia liberada parecia desproporcional ao que seria esperado. Aquilo era a assinatura exata que seus modelos previam. Enquanto Eva tentava desesperadamente alertar para a gravidade da situação, o mundo seguia seu curso. As redes sociais fervilhavam com discussões sobre o último filme de sucesso. Os noticiários exibiam debates vazios, e os líderes mundiais estavam mais preocupados com índices econômicos do que com os sinais que a Terra emitia. A indiferença era esmagadora. Eva sentia-se isolada, uma voz solitária clamando no deserto da desatenção humana. A frustração era um fardo pesado, mas sua convicção, alimentada pela inegável evidência de seus dados, impulsionava-a adiante. Ela sabia que algo maior estava por vir, e a ignorância coletiva só tornava a ameaça mais iminente. A questão que a atormentava era: o que o Dr. Almeida realmente sabia sobre esses fenômenos, além do que demonstrava em sua fachada de ceticismo? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A pergunta sobre o verdadeiro conhecimento do Dr. Almeida ecoava na mente de Eva, mas não a paralisava. Pelo contrário, a incerteza apenas alimentava sua sede por respostas. Ela mergulhou ainda mais fundo em suas pesquisas, expandindo o escopo de seus modelos de previsão. Não se limitou mais aos dados geológicos contemporâneos. Começou a buscar padrões em registros históricos, anomalias que pudessem ter sido mal interpretadas ou esquecidas. Foi nessa jornada, através de textos antigos e mapas celestes empoeirados, que ela começou a discernir uma correlação perturbadora
Os picos de atividade sísmica e climática que ela observava pareciam se alinhar com eventos descritos em profecias milenares, lendas de cataclismos e renascimentos. A princípio, a ideia de vincular ciência a profecias parecia absurda para a mente rigorosa de Eva. Mas os padrões eram inegáveis, e a persistência de certas narrativas através de diferentes culturas e épocas a intrigava profundamente. Ela precisava de alguém que pudesse ajudá-la a decifrar aquela tapeçaria complexa de mitos e dados. Foi assim que conheceu Miguel, um historiador e arquivista, cuja paixão por civilizações perdidas e línguas mortas era tão intensa quanto a dela pela geologia. O encontro ocorreu em uma biblioteca universitária, em meio a pilhas de pergaminhos e tomos esquecidos, onde Eva buscava referências a estrelas errantes e tremores celestes em manuscritos antigos. Miguel, com sua postura calma e olhar penetrante, ficou imediatamente fascinado pela abordagem interdisciplinar de Eva. Ele não riu de suas teorias, como muitos outros fariam. Em vez disso, viu a validade na busca por conexões entre o mundo físico e as narrativas humanas. Juntos, eles formaram uma parceria improvável, mas poderosa. Miguel trazia à tona textos esquecidos, decifrava símbolos e traduzia línguas há muito tempo silenciadas, enquanto Eva sobrepunha esses dados a seus próprios modelos sísmicos e astronômicos. A cada nova descoberta, a teia de evidência se tornava mais densa, mais convincente. A relação entre Eva e Miguel aprofundou-se, alicerçada não apenas na paixão pela verdade, mas em uma admiração mútua e crescente, uma conexão forjada nas horas tardias de estudo e na urgência de suas descobertas. Enquanto Eva e Miguel desvendavam os sussurros da catástrofe contidos nas antigas escrituras, o Dr. Almeida, em seu próprio ritmo, começou a demonstrar um interesse cauteloso. As anomalias sísmicas que Eva havia previsto continuavam a ocorrer, e sua precisão, outrora motivo de ceticismo, agora forçava seu mentor a reconsiderar. Ele pedia relatórios mais detalhados, fazia perguntas mais específicas, mas ainda mantinha uma distância profissional, uma relutância em admitir abertamente que Eva poderia estar certa. Sua fachada de ceticismo começava a trincar, revelando uma fresta de preocupação por trás da persona acadêmica. Então, o impensável aconteceu. Um segundo evento, muito mais intenso que o anterior, atingiu uma grande cidade litorânea. Não foi um terremoto devastador, mas uma série de tremores subterrâneos acompanhados por estranhas flutuações eletromagnéticas que causaram apagões generalizados e falhas em sistemas de comunicação. Edifícios foram danificados, infraestruturas críticas colapsaram e o pânico se espalhou como um vírus. Milhões ficaram sem energia, sem água e sem comunicação. As imagens de caos e aterrorizamento inundaram as redes sociais e os noticiários, mas as autoridades, em um esforço desesperado para manter a ordem, atribuíram o incidente a uma tempestade solar incomum e a falhas estruturais isoladas. A negação era palpável, quase ensurdecedora. Eva e Miguel assistiam às notícias com uma mistura de horror e frustração. As profecias que eles estavam traduzindo descreviam eventos assustadoramente semelhantes. A Terra não estava apenas respirando, estava gritando. A cada novo desastre, a convicção de Eva se fortalecia, e a relutância do Dr. Almeida diminuía um pouco mais. A humanidade estava à beira de um precipício, e a maioria ainda se recusava a olhar para baixo. As profecias realmente previam o fim da Terra? Ou algo muito mais complexo, uma transformação que a humanidade havia esquecido? A resposta, eles sabiam, estava escondida nas estrelas e nas profundezas do tempo. As evidências, ante sussurros etéreos de textos antigos e padrões geológicos obscuros, haviam se solidificado em um grito inegável. Eva e Miguel, em seu santuário de dados e pergaminhos, haviam conectado os pontos. A anomalia cósmica que seus modelos previam não era uma aberração isolada, mas um evento cíclico, com precedentes assustadoramente detalhados nas profecias que Miguel desenterrava. A Terra estava sendo afetada por uma influência externa, uma força gravitacional e energética que desestabilizava seu núcleo e sua crosta.
os tremores, as flutuações eletromagnéticas, tudo se encaixava. Eles tinham a verdade, crua e aterrorizante, em suas mãos. Armados com essa avalanche de provas, Eva buscou novamente o Dr. Almeida, esperando que a urgência dos novos dados finalmente quebrasse sua resistência. No entanto, o que ela encontrou não foi um mentor cético, mas um homem transformado, endurecido por uma pressão invisível. Almeida, antes hesitante, agora agia com uma determinação fria e calculista. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, ele, com um semblante grave e profissional, não apenas descreditou as descobertas de Eva, mas as taxou de teorias conspiratórias infundadas, baseadas em pseudociência e pânico. Suas palavras, proferidas com a autoridade de sua posição acadêmica, foram um golpe devastador, não apenas para a reputação de Eva, mas para a própria verdade. A traição foi um choque elétrico. Eva sentiu o mundo ruir sob seus pés, a confiança em seu mentor estilhaçada em 1000 pedaços, mas a dor pessoal rapidamente deu lugar a uma compreensão sombria. Almeida não estava agindo por ceticismo, mas por algo muito mais profundo e perigoso. A verdade emergiu de uma fonte inesperada, um murmúrio furtivo que chegou aos ouvidos de Eva. Dr. Almeida estava, de fato, envolvido em um projeto secreto, uma iniciativa de proporções globais, destinada a gerenciar a Terra. Não era uma questão de ceticismo, mas de controle. O projeto, cujo nome em código era Echelon, visava a antecipar e mitigar eventos geológicos extremos através de tecnologias recém-desenvolvidas. Mas falhas graves em seus algoritmos e implementações haviam culminado em um desastre silencioso, resultando na amplificação, e não na contenção, dos fenômenos que Eva observava. A tentativa de Almeida de descreditar Eva era uma cortina de fumaça, uma desesperada tentativa de encobrir o fracasso catastrófico de Echelon. De repente, Eva e Miguel, de respeitados pesquisadores, tornaram-se párias da comunidade científica. Suas bolsas de pesquisa foram cortadas, seus artigos rejeitados, e até mesmo seus acessos a bancos de dados foram revogados. A máquina da negação e do acobertamento funcionava com eficiência brutal. No entanto, a perseguição apenas fortaleceu sua determinação. Eles sabiam que a anomalia cósmica era um evento cíclico, uma dança gravitacional que a Terra já havia experimentado antes, e que as profecias eram, na verdade, registros históricos codificados. Era um conhecimento que a humanidade havia esquecido, ou deliberadamente suprimido. Em meio ao caos da desinformação, uma luz bruxuleante surgiu. Um membro da equipe do Dr. Almeida, um jovem cientista chamado Lucas, atormentado pela consciência e pelo fracasso iminente do projeto Echelon, contatou Eva em segredo. Lucas, que havia sido um estudante de Eva anos antes, não conseguia mais suportar o peso da mentira. Ele vazou informações cruciais, relatórios internos de Echelon, dados de simulação que mostravam a catastrófica falha do projeto, e, mais importante, a localização de um repositório de dados antigos que Almeida havia tentado manter oculto. Este repositório continha não apenas a história secreta de Echelon, mas também referências a tecnologias e métodos que civilizações antigas supostamente usavam para lidar com os ciclos da anomalia cósmica. A verdade, mais complexa e perigosa do que imaginavam, estava prestes a ser desenterrada. Qual era o verdadeiro objetivo do projeto secreto de Dr. Almeida, além de gerenciar a Terra? A resposta estava escondida nas camadas de segredo e desespero que agora envolviam seu antigo mentor. A Terra, ferida em sua essência, não esperou por explicações ou redenção. O que antes eram tremores e flutuações escalou para uma fúria indomável. Uma série de desastres naturais, cada um mais severo e imprevisível que o anterior, começou a varrer o globo. Terremotos com magnitudes recordes rasgavam continentes, engolindo cidades inteiras em abismos recém-formados. Vulcões adormecidos há milênios despertavam em explosões cataclísmicas, lançando cinzas e rochas incandescentes que obscureciam o sol por semanas. Maremotos gigantescos,
gerados por deslocamentos tectônicos abruptos, engoliam ilhas e regiões costeiras, redefinindo mapas e apagando comunidades inteiras da existência. O clima enlouqueceu. Nevascas em regiões tropicais, ondas de calor escaldantes em zonas temperadas, e tempestades elétricas que transformavam o céu em um espetáculo aterrorizante de luz e destruição. A população mundial entrou em colapso. O caos era a nova ordem. Governos, outrora pilares de autoridade, desmoronaram sob o peso da impotência. A infraestrutura global, já fragilizada, cedeu completamente. Não havia mais cadeias de suprimentos, comunicações ou segurança. A humanidade, reduzida a bandos desesperados, lutava não apenas contra a fúria da natureza, mas também contra si mesma, em uma batalha brutal pela sobrevivência. O projeto Echelon, que prometia gerenciar a Terra, havia se provado um fracasso retumbante, e seu legado era uma amplificação do desespero. Eva e Miguel, guiados pelos dados vazados por Lucas e pelas antigas profecias, tornaram-se faróis em meio à escuridão. Com um pequeno grupo de seguidores, cientistas, historiadores e alguns sobreviventes que ainda acreditavam na razão e na esperança, eles se moveram através de um mundo em ruínas, procurando por respostas, por uma solução desesperada. As informações de Lucas indicavam que a anomalia cósmica não era apenas uma ameaça, mas um catalisador que ativava pontos de energia latentes no planeta, e que o antigo conhecimento, outrora considerado mitologia, era na verdade um manual para interagir com esses pontos, e talvez restaurar o equilíbrio. O Dr. Almeida, agora um homem isolado e em desgraça, observava o mundo que ele havia tentado controlar desmoronar. O remorso o corroía. A culpa pelo fracasso de Echelon e pela sua traição a Eva era um fardo quase insuportável. Ele havia perdido tudo: sua reputação, sua equipe, sua fé. Mas ainda havia uma chance de redenção. Atraído pela coragem inabalável de Eva e pela precisão de suas previsões, ele finalmente quebrou o silêncio. Em um encontro secreto e arriscado, Almeida ofereceu sua ajuda e o restante de seu conhecimento sobre Echelon, na esperança de que sua experiência, por mais falha que fosse, pudesse contribuir para a solução que Eva e Miguel buscavam. A mente brilhante que havia projetado a tentativa de controle da Terra agora se curvava à humildade, buscando ativamente uma forma de reverter o dano. A fúria da Terra não poupou ninguém, e a família de Eva não foi exceção. Notícias fragmentadas chegaram a ela. Sua irmã, presa em uma cidade costeira, havia desaparecido após um tsunami. Seus pais, em uma região montanhosa, lutavam contra a escassez e os perigos de um inverno brutal e anômalo. A dor da incerteza e da perda potencial adicionou uma camada de aço à determinação de Eva. Não era mais apenas sobre a ciência ou o planeta, era sobre sua família, sobre a humanidade que ela amava. Cada desastre que testemunhava, cada vida perdida, alimentava sua urgência. O antigo conhecimento, que antes parecia uma lenda distante, agora era a única esperança. Mas poderia realmente salvar a Terra? Ou era apenas mais uma história em um mundo à beira do abismo? A resposta se escondia entre os fragmentos de um passado esquecido, esperando ser redescoberta antes que o tempo se esgotasse. Eva, Miguel e Dr. Almeida, outrora separados por desconfiança e segredos, agora formavam uma aliança improvável, mas essencial. A urgência da situação havia dissolvido as barreiras, forçando-os a unir não apenas seus conhecimentos, mas também a fragilidade de suas esperanças. O laboratório de Eva, antes um santuário de dados e teorias, transformou-se em um centro de comando improvisado, iluminado por lâmpadas a óleo e alimentado por geradores a diesel, um reflexo sombrio da civilização em colapso lá fora. As paredes, antes forradas com gráficos complexos, agora exibiam mapas antigos, diagramas de constelações e anotações frenéticas sobre os pontos de energia da Terra. O plano, meticulosamente elaborado a partir da fusão do conhecimento antigo decifrado por Miguel e das análises científicas de Eva, com a experiência prática, ainda que falha, de Almeida,
Era audacioso e beirava o insano. Eles propuseram uma intervenção direta nos pontos de energia mais críticos do planeta, os mesmos que a anomalia cósmica estava hiperativando. A ideia era criar um ponto de ressonância artificial, um pulso energético que pudesse realinhar as frequências vibracionais da Terra e, assim, estabilizar sua geologia e clima. Era uma espécie de acupuntura planetária, mas em uma escala que desafiava a compreensão humana. O sucesso do plano dependia de um sacrifício pessoal e imenso, com poucas chances de êxito. A ativação desses pontos exigiria uma quantidade colossal de energia, e a única fonte disponível, após o colapso da infraestrutura global, era a energia residual de antigos reatores geotérmicos, agora instáveis e perigosos. Além disso, a coordenação para a ativação simultânea em múltiplos locais espalhados pelo globo, muitos deles em áreas devastadas e inacessíveis, parecia uma tarefa impossível. A equipe sabia que estavam embarcando em uma missão que poderia custar-lhes suas vidas, e talvez a última esperança da humanidade. Os desafios internos e externos eram avassaladores. A escassez de recursos era constante: combustível, alimentos, equipamentos. A comunicação era intermitente, dependendo de satélites antiquados e redes de rádio de longo alcance que mal funcionavam. Além disso, o desespero era um inimigo silencioso e persistente. Membros do pequeno grupo de seguidores de Eva e Miguel, exaustos e desmoralizados pelos constantes desastres e pela aparente futilidade de seus esforços, começaram a questionar a sanidade do plano. Houve sussurros de sabotagem, de que seria melhor aceitar o destino do que lutar uma batalha perdida. A paranoia se instalou, forçando Eva a endurecer sua liderança, a reafirmar a fé em seu propósito, mesmo quando sua própria alma vacilava. O Dr. Almeida, em suas noites insones, finalmente revelou a Eva a extensão de seus erros passados. Com a voz embargada pela culpa, ele descreveu como o projeto Echelon não havia sido apenas uma tentativa de gerenciar a Terra, mas uma iniciativa movida por um medo profundo, por uma arrogância científica que acreditava poder controlar as forças primordiais do planeta. Ele confessou que, em sua busca por soluções rápidas e tecnológicas, havia desconsiderado as advertências sobre os ciclos cósmicos e as informações contidas nos textos antigos, considerando-os meras superstições. Seu remorso era palpável, uma ferida aberta que ele esperava curar com seu sacrifício iminente. Ele explicou que a falha de Echelon não foi apenas técnica, mas filosófica, uma recusa em compreender a interconexão profunda entre a Terra e o cosmos. Ele havia tentado dominar o que deveria ser respeitado. A cada revelação de Almeida, Eva sentia uma mistura de raiva e compaixão. A raiva pelo tempo perdido, pelas vidas ceifadas pela arrogância e pela negação. A compaixão por um homem que, no fundo, era tão humano quanto ela, vítima de seus próprios medos e ambições. Ele havia se tornado um símbolo do que a humanidade havia feito de errado, mas também uma oportunidade de redenção. A questão que pairava sobre o laboratório, pesada e inelutável, era: quem faria o sacrifício final para salvar a humanidade? Seria Almeida, buscando expiar seus pecados? Seria Miguel, o guardião do conhecimento? Ou Eva, a catalisadora da esperança? A resposta, eles sabiam, seria revelada no momento mais crítico, quando a Terra mesma escolheria seu destino. A equipe, agora uma unidade coesa e desesperada, embarcou na fase final do plano. O mundo exterior era um palco de apocalipse, com céus rasgados por relâmpagos perpétuos e o solo tremendo sob os pés como um tambor de guerra ancestral. Tornados violentos varriam cidades fantasmas, enquanto tsunamis gigantes engoliam o que restava das costas. Em meio a esse caos cataclísmico, Eva, Miguel e Almeida, junto com seu pequeno grupo de seguidores leais, movimentavam-se com uma determinação fria e calculada. Cada passo era um ato de fé, cada decisão, um risco de vida ou morte. A tensão era palpável, um arame esticado prestes a romper. A vida na Terra pendia por um fio tênue, e a consciência desse fato impulsionava cada membro da equipe. A ativação dos pontos de ressonância exigia precisão e sincronia perfeitas.
O primeiro ponto, localizado nas profundezas de uma antiga mina de sal, deveria ser ativado por um dos técnicos mais experientes da equipe, um homem silencioso e dedicado chamado Elias. Ele havia se voluntariado, sabendo o perigo. A instabilidade geotérmica da região tornava a tarefa um suicídio potencial. No momento crucial, enquanto Elias ajustava os últimos parâmetros do reator improvisado, um tremor violento sacudiu a mina. Rochas desabaram, e o sistema de segurança do reator começou a falhar. Sem hesitar, Elias se jogou sobre o console, estabilizando-o com as próprias mãos, mas ficando preso sob uma viga que cedia. Seus olhos encontraram os de Eva, através do monitor de comunicação. Um último aceno de cabeça antes que o pulso energético fosse liberado e o sinal de Elias se perdesse para sempre. Um sacrifício silencioso, mas monumental, que garantiu a ativação do primeiro ponto. Eva sentiu a perda de Elias como um golpe físico, mas não havia tempo para luto. A missão continuava. Ela e Miguel trabalhavam contra o tempo em outro ponto crítico, um vulcão adormecido que ameaçava entrar em erupção a qualquer momento. A cada falha nos equipamentos, a cada reviravolta inesperada, eles precisavam improvisar, usar o conhecimento de Miguel sobre os símbolos antigos para realinhar os cristais de energia, enquanto Eva fazia ajustes nos sistemas técnicos com uma velocidade e intuição assombrosas. O Dr. Almeida, em um terceiro local, enfrentava seus próprios demônios, lutando para dominar a tecnologia Echelon, que ele mesmo havia ajudado a criar, agora adaptada para o propósito oposto. Ele sabia que o menor erro de cálculo poderia exacerbar a catástrofe. A anomalia cósmica atingiu seu pico, um brilho sinistro no céu noturno que parecia sugar a própria luz das estrelas. A Terra gemia, convulsionando em um paroxismo de dor. Os sismógrafos enlouqueceram, as agulhas saltando para fora da escala. O ar carregava um cheiro metálico de ozônio e terra queimada. Os oceanos se revoltavam, as montanhas se desfaziam. Era o momento da verdade, o instante em que a intervenção humana, por mais bem intencionada que fosse, poderia tanto salvar quanto condenar o planeta de uma vez por todas. O pulso de energia, gerado pelos pontos de ressonância ativados, começou a se propagar. Eva observava os gráficos em seu monitor, o coração martelando no peito. As ondas de energia deveriam se encontrar em um ponto central, criando um campo de força vibracional que contrariaria a anomalia cósmica. Mas havia interferência, ruído, a própria fúria da Terra resistindo ao realinhamento. Um dos geradores falhou, ameaçando desestabilizar todo o processo. Miguel, com uma calma surpreendente, lembrou-se de um detalhe em um dos textos antigos. Um padrão específico de entonação que, segundo a lenda, podia acalmar os espíritos da Terra. Era uma chance remota, quase mística, mas não havia outra opção. Eva, com os olhos fixos nos indicadores de energia que despencavam, sabia que o sacrifício de Elias e o esforço de todos poderiam ser em vão. A questão ecoava no ar carregado de eletricidade. O sacrifício havia sido inútil, ou ainda havia uma chance de salvação. O destino da Terra estava por um fio, suspenso entre a ciência e a fé, entre a destruição e a esperança. O pulso de energia, gerado pelos pontos de ressonância ativados, começou a se propagar. Eva observava os gráficos em seu monitor, o coração martelando no peito. As ondas de energia deveriam se encontrar em um ponto central, criando um campo de força vibracional que contrariaria a anomalia cósmica. Mas havia interferência, ruído, a própria fúria da Terra resistindo ao realinhamento. Um dos geradores falhou, ameaçando desestabilizar todo o processo. Miguel, com uma calma surpreendente, lembrou-se de um detalhe em um dos textos antigos, um padrão específico de entonação que, segundo a lenda, podia acalmar os espíritos da Terra. Era uma chance remota, quase mística, mas não havia outra opção. Eva, com os olhos fixos nos indicadores de energia que despencavam, sabia que o sacrifício de Elias e o esforço de todos poderiam ser em vão. A questão ecoava no ar carregado de eletricidade. O sacrifício havia sido inútil, ou ainda havia uma chance de salvação.
O destino da Terra estava por um fio, suspenso entre a ciência e a fé, entre a destruição e a esperança. Foi nesse instante de desespero que Eva, inspirada pela sugestão de Miguel, fechou os olhos. Não para se render, mas para se concentrar. Ela visualizou as antigas runas e símbolos que Miguel havia decifrado, combinando-os mentalmente com os diagramas complexos de ressonância que ela mesma havia calculado. Ela sussurrou, quase inaudivelmente, uma série de frequências e modulações, uma fusão de ciência e misticismo que transcendeu a lógica. Miguel, compreendendo a intenção dela, começou a entoar um cântico ancestral, uma melodia grave e vibrante extraída dos pergaminhos esquecidos. Dr. Almeida, em seu posto distante, sentiu uma mudança no fluxo de energia, ajustando os parâmetros do Echelon, com uma precisão quase sobrenatural, guiado por uma intuição que ele jamais imaginou possuir. Lentamente, quase imperceptivelmente, o ruído nos monitores de Eva cedeu. As linhas caóticas começaram a se alinhar. Os picos de energia, antes erráticos, encontraram um ritmo pulsante. O brilho sinistro no céu noturno diminuiu, substituído por uma luminosidade mais suave, embora ainda inquietante. A Terra, embora ainda tremesse, parecia respirar. Os sismógrafos registraram uma desaceleração gradual na intensidade dos tremores. Os tsunamis recuaram, deixando para trás um rastro de devastação, mas sem a fúria anterior. O plano de Eva e Miguel, a fusão improvável de ciência e conhecimento ancestral, começava a mostrar resultados. A recuperação, no entanto, foi lenta e dolorosa. A Terra, ferida em sua essência, não se curaria em um piscar de olhos. O solo, antes fértil, estava ressecado e rachado em muitos lugares, as florestas, reduzidas a cinzas, e os oceanos, alterados por anos de poluição e cataclismos. Mas havia sinais, pequenos e preciosos, de resiliência. Em meio aos escombros, brotos verdes começaram a surgir. Nas margens dos rios, a água, antes turva, clareava. A camada de ozônio, que parecia irreparável, mostrava sinais de regeneração. A Terra, como um gigante adormecido que despertava de um pesadelo, demonstrava sua incrível capacidade de cura. A humanidade, drasticamente reduzida em número, emergiu do trauma com uma nova perspectiva. As grandes cidades eram agora ruínas silenciosas, testemunhas de uma arrogância passada. Os sobreviventes, espalhados em comunidades menores e mais autossuficientes, começaram a reconstruir. Não as megalópolis de antes, mas assentamentos que viviam em harmonia com os ciclos naturais, respeitando o planeta que quase haviam destruído. A prioridade não era mais o crescimento desenfreado, mas a sustentabilidade, a interconexão com a natureza. Dr. Almeida, encontrando a paz em sua redenção, dedicou o resto de seus dias à preservação do conhecimento. Ele catalogou não apenas os dados científicos, mas também os textos antigos que ele havia desdenhado, garantindo que as lições da catástrofe fossem compreendidas e nunca esquecidas. Ele se tornou um guardião da memória, um mentor para as novas gerações, ensinando-lhes a humildade diante das forças da natureza e a sabedoria dos ancestrais. Eva e Miguel se tornaram símbolos de esperança e resiliência. Sua história, a da cientista pragmática e do historiador místico que uniram forças para salvar o mundo, era contada de geração em geração. Eles não eram líderes no sentido tradicional, mas guias, exemplos vivos de como a colaboração, a mente aberta e a fé na capacidade humana de aprender e crescer poderiam superar a mais sombria das adversidades. Seus nomes eram sussurrados com reverência, não por poder, mas por sabedoria e coragem. A natureza, antes uma inimiga implacável que se vingava da negligência humana, tornou-se uma aliada no processo de renascimento. As comunidades trabalhavam em conjunto com a terra, restaurando ecossistemas, plantando florestas, purificando águas. O ar, antes pesado e poluído, agora era limpo e fresco, carregando o perfume de novas flores e chuvas recentes. Os animais, que haviam sumido,
começaram a retornar, repovoando paisagens que antes eram estéreis. A simbiose era a nova ordem, a coexistência, o novo mantra. As lições aprendidas com a quase destruição do planeta foram profundas e inegáveis. A humanidade havia sido forçada a confrontar sua própria fragilidade, sua arrogância e sua desconexão do mundo natural. A catástrofe serviu como um espelho brutal, refletindo as consequências de séculos de exploração e desrespeito. A verdadeira riqueza não estava mais em posses materiais, mas na saúde do planeta, na pureza da água e do ar, na abundância da vida selvagem. A pergunta que agora ecoava, uma promessa silenciosa entre os sobreviventes era: como garantir que a história não se repetisse? Anos se passaram, transformando as cicatrizes da Terra em memórias distantes, mas nunca esquecidas. O planeta, antes à beira do abismo, havia se recuperado com uma vitalidade surpreendente. Um testemunho de sua resiliência inata e da mudança profunda na consciência humana. As ruínas das antigas metrópoles, antes símbolos do fracasso, agora eram monumentos silenciosos da arrogância de uma era passada, lentamente sendo reabsorvidas pela natureza, cobertas por vegetação exuberante e habitadas por novas formas de vida. A humanidade, reduzida em número, havia encontrado um novo propósito, uma coexistência harmoniosa com o mundo natural. Não havia mais a corrida incessante por recursos, a poluição desenfreada, a busca insaciável por poder. Em vez disso, havia um respeito profundo, uma interligação que permeava todos os aspectos da vida. As memórias da catástrofe serviam como um lembrete constante da fragilidade da vida e da interdependência de todos os seres. As crianças cresciam ouvindo as histórias da grande calamidade, não como contos de terror, mas como parábolas sobre a importância da humildade, da cooperação e do cuidado com o planeta. Os ecossistemas, outrora devastados, floresciam novamente, com rios cristalinos correndo por florestas densas e oceanos vibrantes, cheios de vida marinha. A biodiversidade era celebrada e protegida com fervor. Cada espécie reconhecida como uma peça insubstituível no complexo quebra-cabeça da vida. Eva e Miguel, cujos nomes haviam se tornado sinônimos de sabedoria e coragem, dedicaram suas vidas a transmitir o conhecimento antigo e as lições aprendidas às futuras gerações. Eles viajaram por comunidades, compartilhando não apenas a ciência da Terra, mas também a filosofia de respeito e conexão que havia se perdido. Seus ensinamentos enfatizavam que a verdadeira força da humanidade residia em sua capacidade de aprender com os erros, de se adaptar e de se unir em face da adversidade. Eles estabeleceram centros de aprendizagem que combinavam o rigor científico com a sabedoria ancestral, criando uma nova geração de guardiões do planeta, equipados com o melhor dos dois mundos. A humanidade, agora unida em um esforço global sem precedentes, trabalhava incansavelmente para proteger a Terra. As fronteiras políticas haviam se dissolvido em grande parte, substituídas por uma rede de comunidades interconectadas que compartilhavam recursos e conhecimentos. Não havia mais guerras por território ou ideologia. O único inimigo era a negligência e a ignorância. Projetos de restauração ecológica em larga escala eram a norma, com milhões de pessoas dedicando suas vidas a curar as últimas feridas do planeta. A inovação tecnológica era direcionada à sustentabilidade, com energias renováveis e práticas agrícolas regenerativas se tornando o padrão. A anomalia cósmica, embora ainda presente em seu ciclo eterno, era agora compreendida e monitorada. Os instrumentos desenvolvidos por Dr. Almeida e sua equipe, aprimorados ao longo dos anos, permitiam prever seus efeitos com antecedência, e a humanidade estava preparada para mitigar qualquer impacto. Não era mais uma ameaça desconhecida, mas um lembrete cósmico da grandiosidade do universo e do lugar humilde da humanidade dentro dele. A Terra, em sua órbita, continuava a dançar sua dança milenar, mas agora com uma consciência renovada, uma promessa de equilíbrio. O legado de superação e amor pela Terra perdurava,
garantindo um futuro mais consciente e esperançoso. As crianças, com olhos brilhantes de curiosidade, observavam as estrelas, não com medo, mas com admiração, sabendo que faziam parte de algo muito maior. Elas aprenderam que a verdadeira sabedoria não estava em dominar a natureza, mas em viver em harmonia com ela. A história da quase destruição da Terra não era um fim, mas um novo começo. Um capítulo escrito com a tinta da resiliência e a caneta da esperança. A nova humanidade, guiada pela memória do passado e pela visão do futuro, estava determinada a garantir que a história nunca mais se repetisse, que a Terra permanecesse um santuário de vida, um testemunho eterno da capacidade humana de transformação e redenção.